Fala, nação rubro-negra! Tamo junto mais uma vez e hoje o clima é de muita informação, muita notícia quente sobre o nosso Mengão, porque o Flamengo segue movimentando os bastidores e deixando a torcida ligada em tudo que tá acontecendo. Então, chega junto, porque tem atualização sobre Pedro, tem movimentação sobre Everton Cebolinha e até uma reviravolta importante na disputa que envolve o Flamengo e a Libra. E para quem ama esse manto sagrado, para quem vive o Flamengo todos os dias, esse vídeo tá imperdível. Vamos juntos, porque tem muita coisa para falar sobre o time mais amado e mais temido do Brasil. Antes de entrar nas novidades do Mengão, eu quero começar mandando aqui toda a minha força, o meu carinho e a minha solidariedade ao jogador Oscar do São Paulo. Infelizmente, ele passou por um problema sério de saúde relacionado ao coração e acabou precisando ser internado. É uma notícia que mexe com qualquer amante do futebol, porque ninguém quer ver um jogador precisando parar a carreira dessa forma. As informações mais recentes indicam que ele tem grandes chances de precisar se aposentar. E é claro que a gente torce para que tudo corra bem, que ele consiga se recuperar e seguir com saúde, independente de qualquer decisão que ele precise tomar. No futebol, a rivalidade é dentro de campo, mas fora dele, somos todos parte de uma mesma paixão. E quando algo assim acontece, a torcida é por recuperação, por vida e por saúde. Agora, voltando a falar do nosso Mengão, vamos começar com o nome que o torcedor mais sente falta em campo nos últimos dias: Pedro. O atacante passou por uma nova avaliação no departamento médico e as notícias são animadoras. O Flamengo tem acompanhado de perto cada detalhe da recuperação dele e a equipe médica está otimista com o progresso. Pedro já vem fazendo um trabalho bem intenso no campo com o fisioterapeuta e o preparador físico. E a expectativa é que nos próximos dias ele volte a treinar com bola junto com o restante do elenco. Se tudo correr como o planejado, ele pode ficar à disposição já no jogo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira. E o mais interessante é que o Flamengo está preparando uma proteção especial para o braço do jogador. A ideia é usar uma atadura feita com um material parecido com aquele que o Rafinha utilizou no rosto lá em 2019, quando o time enfrentou o Grêmio na semifinal da Libertadores. Lembra daquele capacete do Rafinha, estilo que o Peter Cech usava? Pois é, a inspiração vem dali. O objetivo é garantir a segurança do Pedro e permitir que ele volte a jogar sem riscos. O departamento médico está confiante, o jogador está animado e o torcedor já começa a sonhar com aquele Pedro decisivo de volta aos gramados, empurrando a bola para a rede e fazendo a nação vibrar. Mas, claro, a vida do Flamengo nunca é parada e enquanto uns voltam de lesão, outros começam a ter o futuro discutido. Um dos nomes que voltaram a ganhar força nos bastidores é o de Everton Cebolinha. O atacante, que chegou ao clube com grande expectativa, pode estar próximo de se despedir do Mengão. Isso porque o Grêmio, que acaba de eleger uma nova diretoria com o presidente Odorico Roman no comando, tem o desejo de repatriar o jogador. O interesse é real. E o Grêmio vê em Cebolinha a chance de resgatar um ídolo do passado e reforçar o elenco para a próxima temporada. A nova gestão do clube gaúcho entende que o momento é oportuno, principalmente porque Everton entra em seu último ano de contrato com o Flamengo a partir de janeiro. Isso significa que se o rubro-negro quiser fazer caixa com o jogador, o momento é agora. Caso contrário, a partir do meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no fim da próxima temporada. Por isso, o Grêmio prepara uma proposta oficial, tentando convencer o Flamengo a liberar o atacante já em dezembro. É claro que há um impasse. O salário de Cebolinha é alto, o valor de mercado também, e isso complica as negociações.
Por outro lado, o desejo do jogador pode pesar. Ele nunca escondeu o carinho pelo Grêmio e, em entrevistas anteriores, chegou a deixar em aberto a possibilidade de voltar a Porto Alegre. Agora, com um novo presidente no comando e um projeto ambicioso, o time gaúcho deve fazer um esforço financeiro para tentar trazer o camisa 11 de volta. Do lado do Flamengo, a diretoria precisa avaliar com calma, porque se trata de uma peça que ainda pode render em campo, mas que também representa uma oportunidade de venda antes do contrato chegar ao fim. E é aí que a torcida entra na discussão. Se você fosse o Flamengo, venderia o Cebolinha agora ou seguraria mais um pouco? É uma questão complicada, porque o clube precisa equilibrar as contas e pensar na montagem do elenco para o próximo ano. A verdade é que, se não houver renovação, essa é a última chance de recuperar parte do investimento feito na contratação dele. O mercado brasileiro está aquecido, os clubes estão se mexendo e a janela de transferências promete ser intensa. O Mengão, como sempre, é protagonista, seja comprando ou vendendo. Enquanto isso, nos bastidores, o Flamengo também viveu mais um capítulo da disputa com a Libra, aquele grupo que negocia os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A novela ganhou um novo desfecho nesta semana, quando a Justiça decidiu liberar o dinheiro que estava bloqueado. Eram cerca de 80 milhões de reais que estavam retidos após um pedido do Flamengo, mas a decisão foi derrubada e apenas 17 milhões seguem bloqueados. O restante já foi distribuído entre os clubes. Essa decisão representa uma derrota parcial para o Flamengo nessa queda de braço com a Libra. Desde que assumiu a presidência, BAP vem se posicionando contra a forma como as cotas de televisão estão sendo divididas e vem lutando por um modelo que, segundo ele, seria mais justo e mais vantajoso para o clube. Mas, pelo menos nesse momento, o cenário não foi favorável. Ainda assim, a diretoria não pretende recuar e deve seguir defendendo seus interesses. Porque o Flamengo entende que tem um peso diferente dentro do futebol brasileiro e merece uma fatia proporcional do bolo financeiro. Apesar dessa questão jurídica, o clima dentro do clube segue de foco total nos próximos compromissos. O Flamengo já iniciou a preparação para enfrentar o Sport, no sábado, na Arena Pernambuco. O elenco se reapresentou com moral depois da sequência positiva no campeonato e o técnico pretende contar com força máxima. Inclusive, além de Pedro, outro jogador que está sendo avaliado pelo departamento médico é Jorginho, que ainda se recupera de uma lesão na coxa. Ele não entra em campo desde a partida contra o Racing, mas vem mostrando evolução e pode ser novidade em breve. O Flamengo deve viajar para o Nordeste na sexta-feira e a expectativa é de casa cheia. A nação nordestina sempre marca presença e transforma qualquer estádio em um verdadeiro caldeirão rubro-negro. A torcida local já se mobiliza e o clima promete ser de festa, mesmo fora do Maracanã. E é isso que torna o Flamengo diferente. Não importa a cidade, o estado ou a distância, o Mengão nunca joga sozinho. A camisa pesa, o escudo impõe respeito e a vibração da torcida contagia até quem está do outro lado. São muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, muitos bastidores pegando fogo e decisões importantes sendo tomadas. O torcedor rubro-negro acompanha tudo com aquele olhar atento, sabendo que cada passo do clube é estratégico e que o Flamengo está sempre mirando o topo. Ainda vem muita coisa por aí, e o que não falta é assunto para a gente comentar, analisar e debater sobre o nosso gigante da Gávea. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo aprendeu ao longo dos últimos anos, é que o clube não dorme.
Mesmo quando parece que as coisas estão mais calmas, sempre tem algo acontecendo nos bastidores, um movimento sendo estudado, uma decisão prestes a sair. E nesse momento, enquanto o elenco trabalha firme dentro de campo, a diretoria está de olho em tudo que envolve o futuro do time. O clima é de expectativa, de planejamento e de ajustes finos para garantir que o Flamengo chegue forte em todas as frentes na próxima temporada. A recuperação do Pedro segue sendo um dos assuntos mais comentados. A cada nova atualização, cresce o otimismo dentro do clube e entre os torcedores. Ver o camisa 9 se aproximando do retorno é um alívio, porque ele é peça fundamental no ataque rubro-negro. O Flamengo sente falta da presença dele na área, da capacidade de finalização e da tranquilidade na hora de decidir. O time até conseguiu se virar bem sem ele. Mas é inegável que com Pedro o ataque ganha outro peso. A comissão técnica vem trabalhando com cautela para que ele volte no tempo certo, sem correr riscos, mas há confiança de que ele possa estar à disposição já na próxima semana. Os treinos têm sido observados de perto, e as imagens do jogador participando dos trabalhos no campo animaram os torcedores nas redes sociais. A torcida quer ver o Pedro balançando as redes de novo, e o jogador, que sempre demonstrou dedicação e profissionalismo, está focado em voltar com tudo. Dentro do clube, o clima é de esperança e de confiança de que ele será uma das grandes armas do time na reta final da temporada. Mas, enquanto o torcedor aguarda esse retorno, outra situação segue chamando a atenção: o possível adeus de Everton Cebolinha. A história entre o jogador e o Flamengo pode estar perto do fim. E o interesse do Grêmio trouxe um ingrediente novo a essa novela. O presidente recém-eleito do clube gaúcho não escondeu a intenção de tentar repatriar o atacante, e as conversas de bastidor indicam que uma proposta deve ser apresentada oficialmente em breve. O Flamengo, por sua vez, analisa o cenário com cuidado. A diretoria entende que é importante recuperar o investimento feito, mas também avalia o impacto técnico que a saída do jogador pode causar. Cebolinha é um atleta de qualidade que, mesmo sem viver seu melhor momento, ainda tem potencial para contribuir. Só que o clube também sabe que precisa tomar decisões financeiras estratégicas, especialmente num mercado que está cada vez mais competitivo. O Grêmio aposta justamente nisso, na possibilidade de convencer o Flamengo a negociar antes que o contrato entre em seu último semestre. Entre os dirigentes rubro-negros, o assunto é tratado com calma e sem pressa, até porque a janela de transferências ainda não está aberta. Mas o tema já desperta debate entre os torcedores. Muitos acreditam que é hora de vender e fazer caixa, enquanto outros defendem que o jogador deve ficar e ser melhor aproveitado sob uma nova gestão técnica. A verdade é que o Flamengo tem opções e precisa tomar a decisão mais inteligente, pensando não só no presente, mas também no planejamento da temporada seguinte. E, paralelamente a isso, a disputa jurídica envolvendo a Libra e a divisão das cotas de televisão segue nos bastidores, com o Flamengo atento a cada movimentação. A liberação da maior parte dos 80 milhões de reais bloqueados pela Justiça trouxe um novo capítulo a essa história. O clube considera que perdeu uma batalha, mas não a guerra. O presidente BAP segue convicto de que o modelo atual não é o mais justo e promete continuar defendendo os interesses do Flamengo em todas as instâncias possíveis. O foco é buscar um equilíbrio maior na distribuição das receitas e garantir que clubes com maior representatividade recebam de forma proporcional a sua relevância.
Mesmo com o revés judicial, a diretoria não muda seu posicionamento. O Flamengo entende que precisa ser protagonista não só dentro de campo, mas também fora dele. O clube tem um dos maiores faturamentos do continente, é referência em estrutura e gestão, e por isso acredita que deve ter voz ativa nas decisões que envolvem o futebol brasileiro. Essa disputa com a Libra é mais do que uma questão financeira. É também uma luta por influência e representatividade. Enquanto isso, no campo, o foco segue total na preparação para o confronto contra o Sport, na Arena Pernambuco. O Flamengo chega com moral, mas com os pés no chão. O treinador tem trabalhado firme para manter o elenco concentrado, evitando qualquer clima de euforia. Os jogadores sabem que cada partida é importante e que o objetivo é fechar o ano com força, consolidando o bom momento e mantendo o padrão de desempenho que a torcida espera. O torcedor nordestino, que sempre faz bonito, promete lotar o estádio. A presença da nação no Nordeste é algo impressionante. Onde quer que o Flamengo vá, é sempre a mesma cena. Arquibancadas tomadas de vermelho e preto, bandeiras tremulando e cânticos que ecoam como se fosse o Maracanã. Essa conexão é o que faz o Flamengo ser tão gigante. O clube transcende fronteiras, é amado em cada canto do país e a torcida mostra isso a cada jogo. Além de Pedro e Cebolinha, outro nome que está no radar do departamento médico é Jorginho. O meia segue em recuperação da lesão na coxa direita e vai passar por nova reavaliação. A expectativa é de que ele possa voltar ainda nas próximas rodadas, já que vem evoluindo bem e mostrando resposta positiva aos tratamentos. O Flamengo quer contar com ele o quanto antes, principalmente para dar mais opções no meio-campo e equilibrar a equipe na criação. No vestiário, o ambiente é de união e de foco. O grupo entende a responsabilidade de vestir essa camisa e sabe que o torcedor não aceita menos do que entrega e dedicação. Cada treino tem sido intenso. E o trabalho tático vem sendo reforçado para corrigir detalhes e aprimorar o entrosamento. A comissão técnica valoriza o empenho dos jogadores e acredita que o time está num caminho sólido para encerrar a temporada com boas atuações e desempenho consistente. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um burburinho começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro e ninguém esperava. Everton Ribeiro, craque do Bahia, pegou jornalistas e torcedores de surpresa ao falar de maneira nada discreta sobre a situação envolvendo Filipe Luís e a cidade de Belo Horizonte. A declaração do Meia agitou redes sociais e deixou muita gente se perguntando se algo grande está por vir. Segundo fontes próximas ao jogador, a conversa começou de forma casual, mas rapidamente tomou um rumo inesperado. Everton Ribeiro comentou sobre a experiência de atuar em diferentes cidades e, de repente, mencionou o lateral Filipe Luís, insinuando que o veterano poderia estar em negociações para se transferir ou até mesmo que há uma ligação interessante entre ele e alguns clubes de BH. O tom da fala do jogador foi enigmático, deixando espaço para interpretações e alimentando rumores sobre possíveis movimentações de mercado. O que chamou a atenção de todos foi a naturalidade com que Everton falou, como se estivesse soltando uma informação que só circula nos bastidores, mas sem confirmar nada oficialmente. A declaração rapidamente virou assunto nas redes sociais, com torcedores especulando se Filipe Luís poderia reforçar times mineiros em breve.
Alguns apontam que o jogador pode estar sendo sondado por clubes com ambições grandes, enquanto outros acreditam que tudo não passa de um recado velado sobre negociações já em andamento. Além disso, a referência de Everton Ribeiro a BH gerou ainda mais mistério. A cidade, tradicionalmente ligada a clubes de grande torcida e campanhas marcantes, seria um destino estratégico para qualquer atleta buscando visibilidade e desafios em alto nível. O comentário, ainda que breve, acendeu a imaginação da imprensa esportiva, que passou a analisar possíveis impactos de uma eventual transferência. Por enquanto, nem o Bahia, nem Felipe Luiz, nem os clubes da capital mineira se pronunciaram oficialmente. Mas, se depender do efeito das palavras de Everton Ribeiro, o burburinho está só começando. Torcedores já fazem suas apostas, jornalistas especulam. E o clima nos bastidores do futebol brasileiro promete esquentar nos próximos dias. Uma coisa é certa: quando Everton Ribeiro fala, mesmo de forma sutil, o mercado se movimenta e a atenção de todos se volta para o que pode estar por vir. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!